Então, a gente começa aqui, de fato, o dimensionamento da viga principal longitudinal. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí? É pela ponte, pela ponte. Uma rodovia está sendo construída e, em um determinado trecho, sentiu-se a necessidade de construir uma obra de arte especial para vencer um determinado obstáculo, como esse da figura. Você foi contratado para elaborar o projeto dessa obra de arte. E a gente vai definir aqui alguns parâmetros para começar a elaborar esse projeto. Primeiro de tudo, particularmente, eu gosto de trabalhar com números inteiros. Então, eu defini aqui que o comprimento dessa obra de arte vai ser de 35 metros. Poderia ser um pouquinho maior e eu gastaria um pouco para retirar o solo nas extremidades, e poderia ser um pouquinho menor a obra. Aí eu gastaria mais com o aterro de solo para a elaboração do talude. Bom, definimos essa dimensão de 35 metros. Esse é o comprimento total dessa obra. Agora, eu preciso definir os pontos de apoio. Onde vão ficar os pilares aqui? Os encontros? Aí a gente entra numa seguinte discussão. Eu posso posicionar os pilares na extremidade da obra. E aí eu teria um vão total de 35 metros para encontrar os esforços, como momentos fletores e forças cortantes, por exemplo. Eu posso trabalhar com essa condição. Porém, essa obra ela vai ser construída em concreto armado. E a seção transversal é composta por duas vigas no sentido longitudinal. Então, são duas vigas com um comprimento total de 35 metros. Eu não gosto de trabalhar com vãos tão elevados. A gente vai ter grandes esforços de momentos fletores e forças cortantes. E uma alternativa para combater esses esforços é deslocar o ponto de apoio um pouquinho mais para dentro da obra. E isso é fácil de você deduzir sempre que você pensa em estruturas, não apenas em pontes e viadutos. Afinal, quando eu tenho esse modelo de cálculo, uma viga longitudinal e dois apoios, um vão e dois balanços, eu tenho momentos negativos e momentos positivos. A existência de momentos negativos me auxiliam e diminuem o valor máximo do meu momento positivo no meio do vão. Isso para mim é ótimo, eu trabalho com esforços um pouco menores. E é isso que a gente vai fazer. Estou adotando aqui, então, que os pilares serão deslocados um pouquinho para dentro da obra. As dimensões a gente tem que adotar, calcular e verificar. Então, uma alternativa seria a gente fazer aqui um primeiro teste para ver quais esforços a gente vai encontrar no final das contas. Eu posso te adiantar que, fazendo uma pesquisa histórica, geralmente obras em duas vigas, onde a estrutura longitudinal é composta por um vão e dois balanços, geralmente esses balanços eles têm mais ou menos o comprimento de 4 a no máximo 6 metros. Então, eu vou ficar aqui num termo aproximado. Estou deixando os pilares, o eixo dos pilares, ou melhor, o eixo da linha de apoio, deslocado 5 metros para dentro da extremidade da obra de arte. E assim fica a nossa estrutura. Claro que depois de construída, eu tenho uma readequação aqui do talude e a gente vai refazer aqui esse solo no entorno da obra. Olhando mais de perto, o que mais eu tenho na minha estrutura, além dessa viga longitudinal de 35 metros e dos dois pontos de apoio, composto aí por pilares ou tubulões, a gente ainda não entrou nessa questão. Eu tenho, fazendo um corte no sentido longitudinal, eu consigo visualizar a laje. E a laje tem uma determinada espessura que nós vamos definir. Eu também estou prevendo no projeto a existência de transversinas no apoio, ou melhor, nos apoios. Então, os dois apoios têm transversinas. Vocês lembram que vigas transversinas eu vou normalmente aqui chamar apenas por transversinas, que são vigas perpendiculares à viga longitudinal.
a qual eu também vou simplificar chamando apenas de viga. Nas extremidades das obras, você já sabe, nós temos as cortinas, que são paredes de concreto que têm a função de conter o aterro de solo existente no terrapleno, logo depois e antes das obras de arte. Essa cortina eu estou prevendo aqui no nosso projeto com uma base alargada. Eu poderia colocar apenas uma cortina com uma espessura constante do topo da obra até o final ali da viga na parte inferior. Mas essa base alargada, ela tem a função exclusiva de uma facilidade durante a fase construtiva. Então, estou prevendo isso aqui. Você sabe também que nessa região do encontro da obra, eu posso colocar a laje de aproximação. Muitas obras antigas que têm essa configuração de duas vigas e balanço nas extremidades não possuem laje de aproximação e, consequentemente, também não possuem junta de dilatação. Mas, a partir do momento que qualquer obra passa por uma intervenção, como um reforço ou uma manutenção mais a fundo, pode-se incluir e construir posteriormente essas lajes de aproximação. Então, no nosso projeto, eu já estou prevendo essas lajes. O mesmo eu faço com o outro encontro dessa obra de arte. E é basicamente isso que a gente já tem até aqui. Repare, estamos olhando a obra no sentido longitudinal. Estou vendo aqui os pontos de apoio. Não sei ainda quantos pilares eu tenho em cada um desses pontos de apoio, mas olhando de lado, olhando em perfil essa obra, é isso que a gente já consegue visualizar. Além dessas estruturas, nós temos também na região dos encontros as alas ou muros de ala. Você também vê esse nome na literatura. As alas, elas estão ligadas no nosso projeto à cortina, ou seja, no início e no final da cortina, eu tenho um muro de ala preso a isso. Inclusive, a armação desse muro de ala, ela entra na cortina justamente para que eu tenha uma estrutura capaz de conter todo esse maciço de solo existente na região dos encontros. Eu não posso perder o solo que existe aqui nessa região. A ala nada mais é do que uma laje, só que agora de pé, no sentido vertical, onde ela tem uma extremidade presa, inclusive essa extremidade está presa na cortina, e a outra extremidade está livre. É uma laje em balanço, na vertical. E com isso, a gente praticamente finaliza todos os elementos até aqui, olhando no perfil longitudinal da nossa obra de arte especial. Eu vou colocar então as dimensões que nós já definimos até aqui. A laje de aproximação está apoiada no consolo que faz parte da cortina, não coloquei aqui a cota dessas estruturas, mas você pode cotar todo o restante. A princípio, o que mais me interessa aqui são as dimensões
da nossa obra como um todo, pensando na estrutura principal. Importante a gente colocar o nome de cada um desses elementos, se você não sabe ainda. A gente não conhece o nosso solo ainda, então a gente não definiu ainda se vamos trabalhar com pilar e bloco com estacas ou direto com tubulões. Então, esse item aqui eu vou deixar pilar barra tubulão. Em um projeto, esse desenho é o que nós apresentaríamos como um perfil longitudinal ou uma seção longitudinal ou um corte longitudinal na sua obra, depende do projetista. Essas informações elas são extremamente importantes para a gente compreender o conceito geral de como essa obra vai ser construída. Qual o tipo de estrutura e de vigas, onde estão os pilares, como nós vamos interferir no entorno da obra. O próximo passo é a gente definir a nossa seção transversal. Qual a largura dessa obra de arte? Você está prevendo quantas pistas? Bom, eu preciso analisar primeiro onde ela está inserida. A rodovia que nós comentamos que está sendo construída é uma rodovia com pista simples, ou seja, possui duas faixas de rolamento e dois acostamentos. Geralmente, é muito comum ao passar por uma rodovia você repara que nem toda a extensão da rodovia possui dois acostamentos, mas em alguns trechos isso existe. Eu estou adotando para esse projeto que nós vamos manter essa premissa. Às vezes, você encontra obras de arte que são mais estreitas do que a rodovia. Aí existe aquela questão de provocar ali um certo gargalo. De repente, a obra de arte só teria as duas pistas de rolamento. E não necessariamente a gente encontra acostamentos nas obras de arte, mas estou prevendo que, se um dia essa rodovia aumentar o tráfego e possivelmente for duplicada, eu não quero ser lembrada por ser a engenheira projetista que construiu uma obra de arte tão estreita assim. Afinal, estamos falando de uma vida útil maior do que 50 anos quando falamos das estruturas de concreto. Eu poderia prever mais faixas de rolamento, poderia prever apenas uma faixa de segurança ao invés de um acostamento, ou poderia prever até passeio para pedestres, mas nesse caso estamos definindo no mínimo essa largura de obra, onde eu tenho 150 centímetros para o acostamento, 350 centímetros para uma faixa de rolamento, outra faixa no outro sentido e mais um acostamento de 150 centímetros. Mas como que eu defini essas dimensões? Existem várias maneiras para isso. Preciso consultar o manual vigente do local onde você está construindo essa obra. Olha só, esse daqui é o Manual de Projeto de Obras de Artes Especiais do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNER. E aqui ele orienta, de acordo com as condições físicas, a largura da faixa de rolamento e do acostamento. Eu só preciso definir qual que é o tipo de via que existe nesse local, se é uma via expressa ou se é uma pista dupla. Se for uma pista simples, eu preciso conhecer qual que é o volume de tráfego naquele local, qual que é o VMD, volume médio diário.
Então, existe um estudo que deve ser feito previamente por quem está construindo a rodovia ou a obra de arte especial. Depende desse volume para eu definir qual que vai ser a largura mínima ou desejável da minha via. Vamos imaginar que para esse projeto nós estamos em uma pista simples, com um volume baixo, de 300 até 700 por dia de veículos. A gente também precisa definir se essa região onde está a obra de arte, não necessariamente a obra em si, mas aquela região é uma região plana, ou é uma região montanhosa, ou é intermediário entre os dois. Para esse projeto, nós vamos admitir uma pista simples com um VMD nesse intervalo de 300 a 700 e uma região montanhosa, como de fato é muito característico aqui na nossa região. A gente pode até imaginar que essa rodovia é uma das rodovias pequenas que nós temos aqui no entorno da cidade, que liga a Juiz de Fora a cidades menores ainda. Essa é a largura mínima necessária para a nossa obra de arte. Só que aí tem o seguinte: nós já vimos nos manuais e nas recomendações que hoje em dia a gente não pode construir uma obra de arte sem um item de segurança extremamente importante, que são as barreiras rígidas. Pesquisando a norma de barreiras rígidas, estou adotando para esse projeto a barreira do tipo New Jersey. É uma barreira que possui 40 centímetros de largura. Agora sim, a nossa obra de arte especial precisa no mínimo de 10,80 metros de seção transversal. A nível de curiosidade, caso eu estivesse adotando passeio para pedestres na minha obra de arte, vale lembrar que o passeio ele é exigido apenas em obras urbanas. Eu não devo ter passeios em obras ao longo da rodovia, em trechos que não são urbanos. Mas, se eu quisesse esse passeio, eu teria que ter, além da barreira rígida entre a faixa de rolamento e o passeio de pedestres, eu ainda preciso prever a largura de um guarda-corpo, que são itens de segurança, seja para veículos ou pedestres. Isso é o que nós temos até aqui. Nós temos a laje e as duas barreiras rígidas na extremidade da seção transversal. A dúvida agora é onde que eu coloco as duas vigas longitudinais principais dessa obra? Posso colocar na extremidade, mas o que me preocupa nesse ponto é que o meio da faixa vai ficar com esforço muito elevado durante a passagem dos veículos. Eu posso deslocar essas vigas também um pouquinho para dentro da minha obra, de tal forma que o meu modelo de cálculo é essa barra como na de baixo, onde eu tenho veículos trafegando possivelmente em cada uma dessas posições, tanto no vão entre as vigas, como nos balanços. E sempre, a vantagem de ter apoios deslocados da extremidade é que eu crio momentos negativos que visam aliviar os momentos positivos. E é isso que eu vou adotar aqui no nosso projeto. Bom, mas quanto para dentro eu coloco essas vigas longitudinais aqui na nossa seção transversal? Aqui é o eixo da obra e eu preciso deslocar essas vigas um pouquinho, mas eu não sei exatamente quanto que eu desloco, quanto que é o meu offset aqui dessas faixas. Em um projeto iniciado do zero, como é nosso caso, uma alternativa seria adotar várias posições e verificar onde os esforços não são tão elevados a ponto de ter aí uma economia na parte estrutural. Lógico, se eu tenho menores esforços ou mais distribuídos, eu não tenho aquelas áreas de armaduras tão concentradas em alguns pontos. Então a gente poderia fazer isso, adotar várias distâncias aqui. As vigas mais próximas ou as vigas longarinas mais afastadas do eixo principal ali da minha obra. É uma alternativa, mas o que eu vou fazer aqui não vai ser seguir esse caminho. Eu vou consultar alguns materiais que me falam o que possivelmente pode ser utilizado nesses casos. É uma recomendação ou estimativa baseada em projetos anteriores. Eu trouxe aqui o Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias.
apresentado e elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é o DENIT. Esse documento teve a primeira edição em 1980 e depois, em 2004, ele foi reformulado, adaptado e publicado novamente. Esse manual ele é muito completo no que trata das obras de pontes rodoviárias. E ele traz, além de outros assuntos que não a inspeção, uma evolução das pontes na malha federal. Isso é muito interessante porque são as obras aqui do Brasil, na malha federal, e a evolução delas ao longo do tempo. Tem obras aí desde 1950 com características, carregamentos, até obras projetadas depois de 1985. Além disso, eu tenho aqui itens que falam da inspeção de pontes, os procedimentos, os equipamentos, a qualificação dos inspetores de pontes e auxiliares, entre vários assuntos, que falam também dos materiais e como que as estruturas se degradam aí ao longo do tempo. Eu vou partir aqui na parte que fala de histórico, da evolução das obras, para mostrar para vocês as informações que a gente consegue aqui. No caso de pontes projetadas de 1950 até 1960, elas tinham essa característica de seção transversal. Repare que aqui define alguns parâmetros importantes, como a espessura da laje, distância entre vigas, a largura total da obra, que era bem estreita, com aproximadamente 8,30 m, porque a largura da pista era menor. E um fato interessante, olha só, é o uso de guarda-rodas ao invés de barreiras rígidas. É como se fosse essa quina na extremidade da obra, como se fosse uma guia, na verdade. A gente vê algumas obras ainda hoje em dia com essa guia, onde eles entendem que era o guarda-rodas. Na sequência, as pontes projetadas de 60 a 75, na malha federal do Brasil. Eu tenho obras aqui um pouquinho maiores, mas a largura total da seção transversal é de 10 metros. Não é exatamente o que eu estou procurando. Eu vou procurar uma obra que tenha uma largura mais próxima do nosso projeto atual. E eu encontro isso quando eu vejo obras mais recentes, de 75 a 85, olha só. A largura da obra é de 10,80, exatamente o que a gente tem. Nesse manual, eles apresentam também os detalhes, o detalhe da barreira rígida, aqui nomeando como o detalhe 3. Tem todas as dimensões, as inclinações, enfim, é um tipo de barreira muito característico e padronizado desde essa época. Na sequência, tem obras aqui após 85, e você vê aqui uma largura de obra de 12,80, é maior. Não está tão próximo da obra que a gente está calculando nesse projeto. Então, eu vou voltar nessa obra anterior e olha só a informação que eu tenho aqui. A distância aproximada, usualmente utilizada entre as vigas, era de 5,50 m. Claro, é uma estimativa. É apenas assim, para que eu não comece os meus cálculos do nada. Então, eu vou utilizar essa informação. A distância entre as vigas, então, será de 5,5 m aproximadamente. Partindo do eixo da obra, eu tenho que cada viga vai ter uma distância ali a partir do eixo de 2,75 metros. Eu vou arredondar isso para 2,80, mas eu só estou fazendo isso para simplificar aqui os números para mim. Não vai fazer grande diferença aqui nesse momento. Então, nós temos aí uma distância de 5,60 m entre as vigas longarinas principais.
vai aparecer nesse momento é qual a espessura da alma da viga que a gente deve adotar. Vale a pena a gente lembrar de alguns conceitos importantes. A espessura da alma se ajusta principalmente às necessidades de espaço exigidas para o banzo tracionado. Quem quer o banzo tracionado? Olha só, a laje, ela constitui o tabuleiro da ponte e o banzo comprimido da viga principal longitudinal, ou da viga longarina. O banzo tracionado se concentra na parte inferior da alma. É o que você já viu em estruturas de concreto em outras disciplinas. Por isso, a gente tem que, assim como você definiu lá em concreto armado, de repente no projeto de uma edificação, que a largura da viga, ela pode ser definida em função da espessura da parede e depois verificada de acordo com a força cortante, aqui a gente segue o mesmo raciocínio. Vale a pena a gente lembrar que quando a gente fala de força cortante, a gente deve preferir almas delgadas do que almas espessas, porque a armadura de cisalhamento necessária é independente da largura da alma. E porque, no caso de almas delgadas, esbeltas, as aberturas das fissuras de cisalhamento são menores. Evidentemente, a espessura da alma deve ser suficiente para resistir às tensões principais de compressão inclinadas. E claro, a gente deve garantir que todo o arranjo de armadura caiba dentro dessa viga. Olhando em projetos anteriores, na literatura, em manuais, estamos adotando aqui como uma medida inicial para posteriormente ser verificada a largura de 40 centímetros das vigas longarinas principais. Além disso, outra dúvida nesse momento de definir a seção transversal é qual altura de vigas nós vamos utilizar. Você tem alguns numerinhos mágicos lá utilizado nas edificações em concreto armado. Você certamente já fez esse pré-dimensionamento sempre em função do vão. Aqui a gente segue o mesmo raciocínio, só que as referências são outras. Inicialmente, a gente pode utilizar o livro do Leonhard, que é Construções de Concreto, onde, no volume 6, ele trata de princípios básicos da construção de pontes de concreto. E nesse livro, ele recomenda alguns limites de esbeltez para esse tipo de obra, em duas vigas e concreto moldado em loco. Para rodovias, onde nós temos alma com abas ou alma engrossada, que basicamente é o nosso caso quando nós vamos calcular esse tipo de obra, que é uma obra de arte em duas vigas, nós temos a esbeltez limitada recomendada de 10 a 14. Vou utilizar outra referência, para que não seja o nosso único ponto de partida ao começar um projeto. O livro do Martinelli, de 1971, ele define que, no caso de obras rodoviárias, a esbeltez das vigas principais, no caso de vigas concreto armado, moldado em loco, ele recomenda uma esbeltez de 10 a 15. A gente vê aqui só nesses dois exemplos que, ainda que eu adote os valores extremos, a recomendação ela segue o mesmo parâmetro. Então, eu vou confiar nessa referência para a gente começar aí os nossos cálculos. Para esse projeto, estou adotando particularmente a esbeltez limitada a 14. Ou seja, o que significa isso? Significa que quando você divide o vão pela altura da viga, você encontra esse valor de esbeltez, que é exatamente essa relação, que vale 14. Logo, se eu isolo a altura da viga e divido 25 metros, que é o vão livre da minha obra, dividido por 14, eu encontro uma altura aproximadamente de 1,80 m. Não é uma regra, não é uma norma, é apenas uma estimativa de pré-dimensionamento. Caso esse valor não me atenda ou eu encontre taxas de armadura que não estejam de acordo com o que eu quero, eu posso alterar esse valor de viga e recalcular tudo novamente. Então, a gente vai adotar nesse momento que essas vigas principais longitudinais têm essa altura de 1,80 m.
Mas tem um detalhe interessante que nós já comentamos e nós já vimos em outras aulas: a existência de mísulas, onde eu tenho quina de concreto. No nosso caso, o encontro da laje com a viga ao longo dos 35 metros. Eu não quero essa quina com ângulo de 90 graus. Então, vou adotar aqui mísulas, tanto na parte interna da viga, como na parte externa, voltada aí para o balanço transversal existente nessa laje. Aí tem um detalhe interessante: a mísula, ela é sempre um trabalho a mais e exige uma forma muito bem feita para garantir a inclinação da estrutura de concreto, da laje de concreto, nessa região próxima às vigas longitudinais. O que usualmente se faz, e vocês talvez tenham reparado isso quando a gente olhou aquele manual do DENIT, é que para que eu não precise criar muitas formas complexas quando eu trato desse balanço transversal, o que usualmente se faz é criar como se fosse uma mísula gigante que vai da viga longarina até a extremidade da obra de arte. E é isso que eu vou adotar aqui nesse projeto. Então, nas extremidades, ao invés de criar uma mísula e um trecho reto de laje, eu vou criar todo esse restante de laje inclinado. Eu facilito muito a distribuição das tensões e evito um trabalho construtivo de ajuste de formas ao longo dos 35 metros. Infelizmente, eu não tenho como fazer isso entre as vigas, nesse espaço de 5,60. Mas aqui na extremidade isso pode ser muito útil. Quando eu tenho essa mísula definida, agora sim eu tenho a altura mínima necessária, recomendada, estimada, de viga de 1,80 m ou 180 centímetros, como está aqui na nossa tela. A gente precisa definir também a espessura de laje. E para isso a gente pode seguir a mesma premissa das outras dimensões que a gente veio seguindo até aqui, pesquisando em manuais, em recomendações na literatura. Então, para esse projeto, estou definindo aqui uma espessura de laje de 25 centímetros. Essa seção transversal que nós definimos aqui vai ser a mesma ao longo de toda a obra de arte, ao longo dos 35 metros. Claro, poderia ter algumas diferenças. Eu poderia ter um engrossamento na região dos apoios ou uma variação da altura da viga
ao longo de toda a obra. Mas nesse primeiro momento a gente pode adotar aqui a mesma seção transversal e ver quais são aí os valores e esforços que a gente encontra. Eu vou colocar essa seção transversal como um corte AA. E eu vou fazer isso apenas para que eu possa enxergar aqui, além da altura de viga, largura da viga, espessura da laje, a existência de transversina. Essa transversina ela existe na região dos apoios, mas nós já vimos que ela pode existir também ao longo do vão. Ela tem a função de distribuir os esforços, o carregamento que vem da superestrutura. A princípio, nesse projeto, estamos adotando apenas a transversina no apoio. E a altura dessa transversina é muito interessante. Antigamente, as construções eram com transversinas ligadas à laje. Então, ela ia à altura total até chegar na face inferior da laje e se conectava a essa laje. Quando essa transversina, que funciona como se fosse uma viga de enrijecimento, ela é separada da laje do tabuleiro, a armadura da laje do tabuleiro permanece constante em toda a extensão. Por que isso? Porque a gente evita tensões longitudinais de tração na parte de cima. Afinal, ela trabalharia como se fosse um ponto de apoio da laje. Para evitar isso, a gente diminui essa altura da transversina. E eu falo que a gente está diminuindo tanto de cima para baixo, ao desconectar ela com a laje, como também de baixo para cima. É interessante que a armadura da transversina não conflita com a armadura da viga longitudinal. Afinal, na parte inferior da viga longitudinal, nós temos a armadura longitudinal super importante. E na parte inferior da viga transversina, nós também temos armaduras principais. Com isso, a face inferior da viga transversina e da viga longarina não recomenda-se que seja nivelada. Por isso, existe ali um espacinho entre a face inferior da viga longarina e transversina. A gente pode definir as mísulas aqui também nesse primeiro momento. Da mesma forma, a gente pode seguir alguns padrões utilizados nesses tipos de estrutura e pesquisar na literatura. A gente encontra como uma recomendação mísulas que têm uma variação entre as seguintes dimensões: de 10 a 40 centímetros de altura e 30 a 70 centímetros de comprimento. Para esse projeto, eu vou adotar aqui os valores de 60 centímetros de comprimento
e uma altura de 20 centímetros. Lembrando sempre que esse valor aqui é adotado e você pode seguir os seus caminhos para definir aí os valores que você vai adotar no seu projeto. A gente tem aqui todas as dimensões necessárias, tanto na seção longitudinal como na seção transversal. A gente pode partir agora para o dimensionamento. E a gente vai começar esse dimensionamento pensando no cálculo de momento fletor máximo na viga longitudinal principal, na nossa viga principal dessa obra de arte especial. Qual que é o esforço máximo que ela recebe? Onde está o momento máximo e momento mínimo nessa estrutura? Só com isso eu consigo determinar a área de armadura necessária para atender esse momento fletor. Então a gente começa aqui, de fato, o dimensionamento da viga principal longitudinal.